Jaine, servo de Deus. Deixa eu só retirar aqui os comentários. Bom, Jaine, Deus abençoe a sua presença. Fico feliz de você ter aceito o convite. Eu tenho que te parabenizar, sua coragem de estar vindo aqui, porque não é uma coisa muito comum, muito normal na congregação cristã no Brasil, né? Você é uma pessoa que está em atividade lá dentro, né? É um frequentador, mas eu tenho que parabenizá-lo da sua presença aqui. Deus abençoe, viu, irmão Jaime? Está aqui o nosso público, já estamos com 211 pessoas assistindo. E, por favor, irmão, se apresenta, fala se o irmão é da congregação ou não, porque é bom ouvir de você mesmo, né? Qual que é a sua ocupação lá dentro da congregação também? Oi, Josafá, boa noite a você, a paz de Deus a você e a todos os seus inscritos. Meu nome é Jaime Silnite, moro em Arujá, São Paulo, sou advogado, tenho 58 anos, não tenho ministério na congregação, mas sou frequentador, desde que me conheço por gente. Você é músico lá, Jaime? Sim, eu sou músico desde muito cedo. Ah, legal. Bom, é bom saber. Jaine, você sabe como é que está hoje, né? A congregação cristã no Brasil, ela veio para as redes sociais, no canal dela no YouTube, né? Ela ficou exposta, tem muitas críticas que está acontecendo agora. Eu queria que você dissesse o que você acha de tudo isso que está acontecendo, né? Da congregação na internet, as críticas, se você concorda com elas ou não, tá? Eu queria que você desse a sua opinião, assim, no caso, um panorama, né, do que está acontecendo. Bom, primeiro, eu não represento a congregação. Tudo que eu falar é a minha opinião, até porque eu não tenho procuração para representá-la. Melhorou? Tá, pode falar então. Tá melhor? Você tá ouvindo em duplicidade ainda? Agora eu desliguei o YouTube, parece que acertei aqui. É porque se ficar o YouTube no fundo, ele acaba voltando. Você tava ouvindo no YouTube e falando aqui. Isso. Então, até chegar a transmissão no YouTube, tem aquele delay, entendeu? Agora acho que tá bom. Tá bom, Jaime? Faz o seu panorama aí do momento atual da congregação cristã no Brasil. Sim, como eu disse, né, meu nome é Jaime Silnite, tenho 58 anos, sou advogado, moro em Arujá, São Paulo, e sou batizado desde menino, nascido em uma família, todos da congregação. Na minha família, uma grande maioria são do ministério, como anciães, cooperadores, diáconos, encarregado de orquestra. O irmão do meu pai, José Silnite, foi o primeiro encarregado regional do estado do Paraná. Meu pai, encarregado de orquestra. E eu, músico, meus irmãos músicos, minhas irmãs musicistas e etc. Bom, não falo em nome da congregação, claro, porque eu não tenho representação dela, não tenho procuração, e tudo que eu falar é a minha opinião. Sou frequentador assíduo desde sempre, nunca parei de congregar, gosto muito da congregação. Mas vamos lá, sobre sua pergunta aí, o panorama que eu faço, Josafá e inscritos, que esta pandemia acelerou aí, em pelo menos 30, 40, 50 anos, um processo de mudança. Em todos os sentidos nas sociedades, no mundo todo. E na congregação não foi diferente. E nós, da congregação, não estamos sabendo lidar com essa mudança, com essa novidade que surgiu tão de repente. Eu vejo os críticos como algo bom e útil. Não me ofendo com as críticas e acho que são as críticas que nos fazem crescer. Embora eu sei que os críticos são rejeitados pela congregação, não são bem vistos. Tanto é que eu tenho já uma amizade com você há um bom tempo, virtualmente, já conversamos várias vezes, sempre de forma pacífica, né? E também quero, continuando, dizer que aqui hoje não será um debate, será um bate-papo, né? Porque nós não temos eu não tenho esse perfil de debate. E eu não entendi muito bem a sua segunda pergunta, porque eu não estava ouvindo bem. Pode fazer novamente? Não, posso sim. Jaine, dessas críticas todas que estão chegando da congregação cristã no Brasil, a maioria delas tem como alvo a pregação, né, dos anciões mais velhos até, né? O que você vê nessas críticas? Quais são
quais são os pontos que mais te preocupa e se você acha que a congregação deveria mexer ou mudar alguma coisa para poder estrancar essa crítica, se você concordar com elas, é claro. Eu acho que são muitos pontos aí que a congregação deveria repensar e que as críticas estão fazendo a diferença. Que os irmãos do ministério também estão meio que perdidos, porque não é fácil desconstruir uma cultura religiosa que foi construída ao longo de 100 anos e agora em 2, 3 anos desconstruir tudo isso. Eu sinto neles e no povo da congregação, na minha querida irmandade, que todos estamos meio que perdidos, não sabendo como lidar com isso. Mas as críticas que vocês fazem, sim, tem um fundo de verdade, não há dúvida nenhuma. E deveria mudar muitas coisas, entre elas, principalmente, o exclusivismo, o monopólio da salvação. Não tem cabimento mais, hoje, aceitarmos essa ideia. Desfazer das demais denominações, como no passado aí chamávamos os pastores de ladrões, mercenários, lobos que tosqueavam as ovelhas, chamávamos de primos. Não há mais hoje espaço para isso no meio religioso, em nenhuma denominação, e muito menos na congregação, que somos um povo tão gente boa, um povo tão fervoroso, com tanta vontade de servir a Deus. Um dos pontos fortes da congregação, que eu também sou criado aí, Jaime, eu cresci, a minha família está toda aí, a congregação, ela sempre prezou muito pela boa postura de ser pessoas boas, honestas e direitas. Então ali tem muita gente. A maioria do povo lá são pessoas honestas, corretas, direitas, amorosas, né? Só que um dos pontos fortes das críticas, o ponto, para mim, no meu ponto de vista, é o ponto crucial, é a pregação. O modelo de pregação. Como assim? Aquele modelo do não preciso saber de nada. Vou subir lá, encosto na parede, vai vir a santa revelação e eu vou pregar. Jaime, para mudar isso vai ser um baque, porque eu acho que a tradição maior da congregação está justamente nisso, né? Como você acha, você concorda que a crítica, porque a crítica minha é o seguinte, colocar esses irmãos de ministério para estudar, não o estudo de fora, a própria congregação aplicar um estudo. Suponhamos, você vai apresentar alguém para o ministério, antes dele atender o primeiro culto, ele fazer um curso dentro da congregação, para não pregar qualquer coisa, para ter um pouco mais de segurança no que vai falar, para poder tirar dúvida, porque o povo procura, no povo do ministério, resposta para as dúvidas deles, respostas bíblicas, porque eles querem andar segundo a Bíblia, né? Você concorda com essa crítica, que um dos pontos principais ali das críticas é a pregação, e você acha que deveria mudar esse conceito de a palavra é revelada na hora? O que você acha? Nós temos essa cultura de há muito tempo já, de esperar na revelação, que não é necessário o conhecimento, o estudo bíblico. Eu discordo totalmente e acredito que uma grande parte da Irmandade, se não a maioria, também discorda dessa falta de conhecimento. E também acredito que uma grande parte dos irmãos anciães, cooperadores, discordam também, acham necessário o conhecimento bíblico. É muito importante, eu entendo que a Bíblia deveria ser o nosso livro de cabeceira, onde deveríamos ler todos os dias, infalivelmente. Assim como lemos outras coisas na internet, se ficamos 2, 3 horas por dia na internet, deveríamos ficar no mínimo meia hora por dia na Bíblia, na leitura, examinando e até estudando-a. E que nossas pregações, é verdade, se espera muito na revelação e quase que nada na leitura bíblica, no conteúdo bíblico. Também discordo. Acredito que, não generalizando, porque não são todas as pregações, mas ficar somente na revelação, não vejo fundamento bíblico.
Vale lembrar, pessoal, vocês todos que estão aqui assistindo, o Jaime também, a conversa, ou o nosso ponto aqui é do sistema. Tá? É óbvio que tem exceção em todo lugar. Todo lugar tem exceção. Jesus, quando criticava os fariseus, ele não criticou todos. Ele colocava uma palavra no final que fazia distinção das outras. Era fariseus hipócritas. Então era só para os hipócritas, tá? Então é óbvio que tem irmão que se dedica sozinha. A questão aqui é aonde que a instituição está aí nisso? Ou seja, o trabalho da instituição, um projeto dela, né? Jaine, você sabe que muitas das vezes uma pessoa é escolhida para o ministério e não tem uma preocupação em saber se ela tem um conhecimento bíblico, se ela tem um manejo bíblico, né? É mais porque às vezes ele é um irmão frequentador, ele é um irmão que não dá problema para o ministério, né? Você acha que deveria também criar um tipo de critério, né? Como em qualquer lugar, eu acho que na sua profissão tem também um critério para poder você ingressar, né? Ali na magistratura, né? Eu não sei. Você acha que deveria ter algo do tipo também na congregação? Ver se a pessoa tem uma afinidade? Sim, deveria ter mais critérios. Os poucos que temos é a indicação, é a confirmação de Deus. Ótimo, maravilha. Mas falta mais critérios, sim. Como uma consulta pública, uma audiência pública. A Irmandade teria que estar totalmente de acordo. Eu sei de casos em que a Irmandade não estava contente com aquela indicação e teve que aceitar. E você acha que isso tem a ver aquela máxima de foi Deus quem revelou ou foi Deus que mandou? Porque eu penso assim, Jane, eu já vi isso, e isso me entristeceu muito, eu acredito que você já viu, todos que estão aqui já viu. Deus recolhe o cooperador de uma igreja. Quem que é o sucessor dele? É o cooperador de Jobs. Eu só aprovo colocar outra pessoa se for algo muito especial. Muito, sabe, aquela exceção que vai vir alguém de fora ou de outro lugar, que aí você vê que realmente foi por Deus. Caso contrário, não deveria ter um critério para seguir, saiu o cooperador, é o cooperador de Jobs. Ele só não vai ser colocado se apresentar algo que pese, que realmente pese contra ele. Você acha que se fizesse isso, ia resolver muitos problemas de bastidores? Porque tem, né? Sim, Josafá, concordo com você. Esse poderia ser um dos critérios. Com certeza. Eliminaria problemas como já estava lá como um cooperador de jovens e não foi colocado, e sob esse pretexto de que Deus confirmou um outro, fez sentir que fosse um outro, pessoas vão ficar descontentes. Isso teria que também ser revisto, com certeza. Sim, Jaime, agora eu vou te fazer outra pergunta aqui sobre o exclusivismo da congregação. Você já falou, né? Então vou até pular isso aqui. Essa pergunta aqui, ela tem mais um viés na sua linha, né? É um viés mais jurídico, tá? A congregação cristã no Brasil hoje, ela não filia o povo. Você não tem como provar na justiça que você faz parte da congregação. Vão ser provas muito subjetiva, né? Uma foto que você tirou lá dentro ou alguma coisa do tipo, né? Você acha que a congregação, você concorda ou não, né? Que a congregação deveria registrar os seus membros? Quem levantou essa crítica de começo foi o Ricardo Adam, tá? Um abraço pro Ricardo Adam, ele é advogado. Segundo o entendimento dele, se você não é registrado, você não pode reclamar. Você não pode participar de escolha do presidente, você não pode participar de muitas coisas. Você acha que deveria ou não? Ou você acha que assim tá bom? Eu não sei como poderia ser feito isso, dada a proporção, o grande número de pessoas. Mas acho válido sim, se discutir esse assunto, procurar uma forma, como viabilizar esse cadastro dos membros. Com certeza, não tanto visando, agora uma opinião aqui técnico-jurídica,
visando futuros direitos, eventuais direitos, mas porque leis que já existem estão acima de qualquer estatuto, de qualquer denominação. Mas, pelo menos, para que o membro se sinta pertencente àquela instituição. Eu, por exemplo, estou cadastrado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Me sinto honrado. Eu me apresento com a minha carteira e profissionalmente estou habilitado, tenho como provar que estou habilitado. E assim também, fazendo uma analogia à igreja, seria interessante, sou membro da congregação, tenho aqui uma carteirinha, ou que não tenha uma carteirinha, que seja pelo menos um número de cadastro, para controle. Não vejo mal nisso. Assim como em outras denominações existe isso. Eu posso estar errado, mas eu vou te fazer uma pergunta e também uma colocação, né? Eu sou presidente aqui de uma associação de criança especial. Então, eu acabei me debruçando nisso de abrir a associação. Eu vou te explicar o porquê, né? Que eu estou fazendo essa pergunta para você agora. E no nosso estatuto que a gente fez, só faz parte quem está registrado. E quem está registrado é quem pode votar para escolher a diretoria administrativa, né? Você acha que por essa parte do povo da congregação não ter vínculo, não ter um registro, ele não fica excluído das assembleias que tem lá, né? Quando vai mudar estatuto, que em 2013 mudou o estatuto, ninguém foi convidado, ninguém foi chamado, alguém foi, porque deve haver um grupo de pessoas que são registradas, tem que ter, porque ela é uma associação do terceiro setor, né? Ela deve ter. Você não acha, né? Isso aqui é uma especulação minha na parte, né, do achismo. Você não acha que talvez não registrar as pessoas na congregação não é para talvez não ter muito acesso a esse tipo de mudança que acontece lá dentro? Bom, Josafá, eu não vejo algo concreto nesse sentido. Eu vejo mais pelo lado cultural. Viemos lá desde 1900 e tanto, com essa cultura de, assim, boca a boca, um fala, o outro indica, o outro confia. Mais por este lado aí. Mas não vejo nenhum mal em que as pessoas fossem cadastradas e participassem mais. E que dessem mais opiniões. Aliás, chego até a dizer que a congregação poderia ter até um canal para receber perguntas, críticas, sugestões, reclamações, porque o povo quer ter voz. Qualquer local, qualquer instituição, qualquer repartição, o povo quer ter voz, quer participar, quer se sentir membro. Muito bom você tocar nisso. Aqui surgiu duas perguntas, né? A primeira é mais uma posição. O que você falou agora é que você não vê que foi algo proposital. Isso é mais cultural porque já vem de muito tempo. Eu concordo, né? Tem muitas pessoas que levantam essas questões desses erros da congregação como se fosse algo proposital, né? Como se fosse algo proposital. E muitas das vezes a gente vê que não. A gente vê que é realmente uma ou ignorância que eu falo falta do conhecimento, né? Ou a simplicidade das pessoas, não é isso? Você concorda? Apesar que você já concordou, você falou. Sim, né, seria mais ou menos isso, viu? Agora, tocando nesse assunto que você acabou de falar, sobre o povo querer ter voz, e por isso eu já parabenizo você novamente por você estar aqui falando, né, apontando o que deveria ser mudado, né, opinando, né? Isso porque é uma voz só. Imagina 1% daqueles 4 milhões estivessem falando, se reunindo e sugerindo as mudanças, né? Mas hoje a gente vê que na congregação existe uma certa opressão, né? Eu vejo no meu canal, tem muito perfil onde a pessoa só coloca as iniciais do nome, ou alguns números, não se expõe. Aqui para vir, eu fiz tantos convites, eles recusam de vir aqui, né? Você não acha que isso deveria acabar, né? Porque é óbvio que por trás disso existe uma pressão.
O ancião, ele não vai falar, eu vou fazer tal coisa com você, mas a pessoa ela tem o desejo de um dia ser um cooperador ou ser um cooperador de jovens. E se ele for visto aqui, isso pode, como diz o dito mais simples e popular, vai ser queimado, né? Ele não vai conseguir mais alcançar a promessa de Deus. Você não acha que isso é prejudicial para a congregação? Sim, é prejudicial, sem dúvida. Não tem como cercear o direito de expressão, a liberdade de expressão das pessoas. Não é mais concebível atualmente. Mas também, volto a dizer, Josafá, é uma questão cultural. Não acredito que seja por maldade, nem para manter o povo cativo, preso a uma liderança central. Seria um excesso de zelo? Um excesso de zelo ou, assim, um medo de não saber no que pode dar isso, mas que não é aceitável hoje em dia. O cerceamento da liberdade de expressão não é. Por exemplo, se eu um dia for proibido pela OAB de me expressar publicamente, eu peço a baixa do meu registro de inscrição nos quadros. Certo. Então você não concorda com o que aconteceu com o ex-cooperador Marcos do Real, por ele ter um canal no YouTube, ele foi chamado no Braz, foi pedido para ele, eu tô falando isso porque ele falou, tá, gente? Ele fez o vídeo dele, tá? E pediu para ele remover o canal, ou ele escolheu o canal ou o cargo de ministério. E isso aconteceu também com um cooperador da Espanha. Isso acaba passando um recado para todos esses milhares, né? Você concorda com o que foi feito ali com eles? Eu acompanhei o caso do irmão Marco Real, do irmão cooperador da Espanha também, vi alguns vídeos, e acho que eles deveriam sim ter o direito de se expressar publicamente, embora resguardado alguns critérios. Por exemplo, não deixar bem claro que não está falando em nome da congregação, que não está representando ela. Mas eu acho também que a congregação deve repensar isso e encontrar um meio, porque hoje foi o irmão Marco do Real e o irmão lá da Espanha, somente. Daqui a pouco será 200 marcos, 1000 marcos, 2000, e aí? Porque a internet veio para ficar, isso é um caminho sem volta. E as pessoas querem ter o direito de se expressar publicamente. Embora a nossa própria Constituição, ela te dá total e irrestrito direito de liberdade de expressão, vedado o anonimato. Desde que você se identifique e responda civilmente ou penalmente depois por seus atos, qual o problema? Por exemplo, se o irmão cooperador vai para o YouTube e fere alguns critérios que a congregação acha que a prejudica, ele pode ser chamado em juízo e responder por isso? Muito bom, concordo com você. Eu acho que eu acho muito difícil a igreja moderar o que as pessoas fazem nas suas vidas particulares. Se ele não estiver falando em nome da instituição e não estiver usando o ministério dele ali, ele não estiver exercendo, a pessoa tem que ser livre, lógico, e tem que responder pelos seus atos. É bom você falar isso também, porque às vezes a gente sabe que em todo lugar, nem todo mundo é justo, é correto, né? Tem gente que extrapola em todos os ambientes. Aparece às vezes alguns irmãos da congregação aqui, atrás do anonimato, eles não mostram a cara, não mostram o nome, e eles desferem muitos ataques, xingam, fazem palavrões, ameaçam, rogam pragas, né? Você não acha que a congregação ela tem culpa nisso quando ela oprime a pessoa? Porque se a pessoa tivesse livre, ela não vai ser punida. Ela ia colocar o rosto, ela ia colocar o nome. E por colocar o rosto e o nome, eu acho que ela ia moderar um pouco mais o que ela fala. Você acha que ela não tem culpa nisso? E o que você acha desse tipo de comportamento? Porque eu já falei aqui para alguns deles, você está cometendo um crime. Você está escondido e me xingando. Né? O que você acha, Jaime? Sim, tem um fundo de verdade aí, sim. Por exemplo, o papel que eu estou fazendo aqui hoje não é fácil. Se expor, dar a cara a tapa, as críticas virão,
Da minha própria família, eu já sou criticado como se fosse uma ovelha negra, porque pisa fora da caixinha e etc. Mas se não fosse proibido, talvez eu nem estaria aqui hoje, porque não teria tanta relevância assim vir aqui falar, conversar com você. Concordo, Jaime. Jaime, agora, só para o pessoal saber, a gente teve uma conversa, foi curta, tá? E muita coisa eu falei, Jaime, eu não quero que você fale nada daqui do meu canal, aqui para mim você vai falar lá na live para todo mundo, junto com todo mundo. Eu quero que você diga se você concorda com as críticas que eu faço, com todas ou com nenhuma. Pode falar o que você pensa. Você pode dizer, eu não concordo com nada, Josafá. Eu não concordo com você. Você pode falar mesmo de coração, tá? Porque isso também é bom para mim. Eu quero ouvir esse retorno de vocês da congregação, porque eu estou aqui querendo ajudar. Pode parecer que não, mas eu tô, tá? Porque eu vejo hoje o meu canal como um trator que está derrubando muita coisa ruim e vai acabar pavimentando uma estrada que vai vir depois para muita gente. Então, me responde, Jaime. Você concorda com as críticas que é feita nesse canal contra a congregação cristã no Brasil ou não? E não faça rodeios, pode falar. Eu concordo com algumas críticas. Digamos aí 20, 30, 40%. Eu concordo sim, Josafá. E até acho válida. É isso que nos faz crescer. E você pode ter certeza, a congregação está passando por uma série de mudanças. E algumas dessas mudanças são devidas às críticas, com toda certeza. No início, isso tudo é muito novo, essas críticas. Embora o Adam já vem lá há 20 anos, o irmão Jair Ferreira já vem também há 20, 30 anos, mas somente agora, nos últimos 2 anos, tomou essa proporção. Somente agora, na pandemia, que a nossa querida Irmandade foi para a internet e estão acompanhando as críticas. E estamos todos meio que perdidos. Mas você pode ter certeza, o seu trabalho está sendo relevante. E o que não concordo é quando você generaliza. Por exemplo, eu não me lembro se você é um dos críticos que a chama de seita. Eu acho que não deveria ser chamada de seita. Embora eu veja alguns traços, algumas características ali que dá a entender que seria uma seita, mas é coisa muito mínima. E também não é por maldade, não é por, digamos assim, não é com aquela pretensão de fazer daquela forma. É um costume que já vem há muito tempo, e uma demanda dessa proporção demanda muito tempo. Sim. Então, essa é uma das críticas que você não concorda. Sim, eu sou um canal, eu acho que eu fui o primeiro a falar, chamar coração de seita. Eu acho que eu fui o primeiro porque eu uso a definição da palavra, mas essa não é a questão aqui. A questão aqui não é te rebater, tá? Tá. E qual que é a crítica que você concorda? Uma só. Por exemplo, sobre a revelação da palavra. Eu concordo que teríamos que ter mais conhecimento bíblico, pregar em cima do que foi lido, dentro do contexto do que foi lido, e, obviamente, que com a revelação de Deus. Eu não nego que existe a revelação. Eu mesmo já recebi muitas bênçãos lá dentro, recebo. Saio da congregação reanimado, fortalecido, com virtude. Mas não poderíamos ficar somente na revelação. E essa pregação teria que ter mais uma uniformização. Porque você vai em algumas congregações na periferia, é uma forma de pregação. Lê-se a palavra, fecha a Bíblia e só fica na revelação, com barulho, gritaria, pulo. Você vai no Brás, não tem nada disso, dá a impressão que você nem está, não faz parte daquela irmandade lá da periferia. Teria que ter uma certa uniformização. E eu falo isso como uma crítica construtiva, não é para criticar no sentido de desfazer, colocar a menos a congregação. Eu amo a congregação. Obviamente que eu amo é a Deus e o Senhor Jesus. Mas eu gosto muito da congregação. Eu nasci lá dentro, minha família toda está lá. 95% das minhas amizades estão lá dentro. Eu me sinto bem nos cultos, eu saio animado. Às vezes vou para o culto triste, abatido, nervoso, desanimado. Saio de lá forte, vendo que eu não tenho problemas nenhum. Deus se usa dos nossos
queridos irmãos, mas tinha que haver uma uniformização. Jaine, agora nesses 2 últimos anos e vendo a crítica, vamos pôr aí, de agora, de 4 meses para cá, nas rodas de conversação que você esteve, dos irmãos da congregação, o que está sendo falado? O que eles falam sobre os críticos, sobre a igreja? Está tendo debate entre eles? Ou está todo mundo quieto? Né? Ou você vê que alguém concorda com os críticos ou não? O que fala para nós, que a gente está mais de fora, como que está a discussão entre vocês e se existe essa conversa entre os irmãos? Existe sim essa conversa, essa preocupação. Tenho conversado com muitos irmãos, faço muitas perguntas, inclusive na minha família, com alguns irmãos anciões, amigos, cooperadores amigos. Eles acompanham vocês, eles estão sabendo em que pé estão as críticas, mas os críticos não são bem vistos pela nossa Irmandade, pelo menos pela grande maioria. Não são bem vistos e são... Você mesmo vê pelos comentários que chegam no seu canal. Se praga pegasse, você já estaria morto. Teve um que falou, tem uns 2 meses atrás, ele falou que Deus revelou para ele. Ele falou, eu não comento, mas eu tô entrando para comentar porque Deus me revelou que você vai morrer em 1 semana. Eu não fiquei com medo, eu fiquei triste com ele, sabe? Você vê que a pessoa tá colocando, ele tá colocando à prova a própria honra. Você entendeu? Porque depois que passar 1 semana, 2, aquilo vai abater ele. Aquilo vai abater ele mesmo, sabe? Porque ele vai ver que ele falou coisas de si mesmo. Eu fiquei triste com ele. Eu falei, eu posso morrer? Sim, quem disse que eu não posso morrer? A pandemia tá aí, né? Mas eu não acredito que Deus tá dando isso na sua boca. Deus não faz isso. Isso foi na lei. Na lei Deus julgava de imediato. Aqui na graça, Cristo falou, ainda que eu fosse um joio, ele falou, não põe a mão em ninguém, deixam crescer junto. Não existe esse negócio de colocar a mão mais, né? Agora mesmo, nesse instante, tem alguém cometendo crimes absurdos e abusos. Deus não está pondo a mão em ninguém, porque naquele dia ele vai cobrar de cada um as suas escolhas. Se Deus interferir, não tem escolhas, né? Não vai ter escolhas. Jaine, outra pergunta, né? As críticas estão crescendo, né? Tá acontecendo, tem bastante canais até aparecendo cada vez mais. Se a congregação não mudar, Jaine, se os anciões do Braz não fizerem nada, como você prevê a congregação daqui a 10 anos, 20 anos? Poxa, que pergunta difícil, hein, Josafá? Olha, eu acho que ela vai mudar. Não tem como não mudar. A internet é um caminho sem volta. A nossa Irmandade está, em geral, na internet. Até aí de 80 anos de idade, nossos irmãos. A minha família, eu vejo pessoas com 80 anos no YouTube. Vai ter que mudar e vai mudar. Mas a mudança é gradativa, é aos poucos, porque é uma mudança muito forte. É como você dizer que tudo que você ensinou em 100 anos está errado. Não é fácil. E nós, Josafá, nós que eu falo são vocês, os críticos, tem que entender que essa mudança não pode ser assim em 2 anos. Se fizerem 20, já está ótimo. E olha aí uma grande mudança, culto nosso na internet. Eu esperava que isso ia demorar 30, 40, 50 anos. E em 2 anos estamos aí com os nossos cultos na internet. Olha... Os cultos estão aí. Outra pergunta também que eu acho muito importante. Um dos, principalmente do meu canal aqui, uma das fontes que me alimenta para crítica, a qual os anciões estão presos, porque eles falam e pregam, mas eles também criaram tópicos. Aqueles tópicos são documentos, eles fizeram, tá lá guardado. E tem muitos tópicos que hoje a congregação está sendo chamada de hipócrita por causa de muitos tópicos que eles fizeram e hoje eles negam isso aí. Negam assim, não é que negam. Eles esquecem, fingem que não existe, tá?
Você concorda com esses tópicos? Você acha que deveriam parar de criar esses tópicos? Ficar mais na própria Bíblia? Seguir? O que você me diz disso? Desse panorama tópico envolvendo com crítica? Os tópicos eu acho necessário. Temos aí mais de 2.000 tópicos. São muitos, é bastante. Mas isso foi ao longo de 90, 100 anos. Porém, quando há mudança em um tópico, eu acho que deveria ser colocado mais publicamente, ser explicado. Este tópico atual de 2021 substitui aquele lá de 1960, por entendermos diferente, por nosso entendimento ter mudado. Então a Irmandade iria entender e iria aceitar tranquilamente. Mas não é assim publicamente mostrado esses tópicos, as mudanças que ocorrem. Mas tem alguns tópicos, Jaime, que carrega ainda as iniciais assim. O Senhor nos revelou, o Senhor nos fez saber. E isso até agora aqui, até agora, esses anos aqui atrás. Você não acha que isso prejudica? Porque quando você coloca o Senhor nos revelou, ele passa a virar como se fosse uma cláusula pétrea, né? Ou seja, se foi Deus que revelou, não pode ser mudado. Você não acha que isso deveria parar também? Porque ficou evidente. Eu vou te dar exemplo. Né? Tem 3 assembleias lá para trás que dizia que a televisão não poderia jamais. Não, e diz que tem que fala que não pode filmar, gravar nenhum culto da congregação que está no Brasil, nada. Se alguém fizesse, que fosse por um estranho, que nós não poderíamos impedi-lo. É assim que está falando lá. O outro fala que o ministério não poderia ter televisão em casa, porque senão seria removido do cargo. E ele seria exemplo à igreja. Ou seja, a intenção era que esse sentimento se estendesse ao povo. E agora o Marsola falou que a televisão é uma porta que Deus se abriu. Se ele não tivesse colocado o Senhor nos guiou, não seria mais fácil para poder dizer, gente, nós tínhamos uma decisão, né? E nós estamos colocando esse outro tópico que vai substituir esse outro, conforme você falou. Não ficaria menos prejudicial à igreja? Ou seja, arrancar esse negócio do Senhor nos guiou. Ou seja, eles tomarem decisão mesmo. Vamos nós tomar a nossa decisão. Pensando junto, analisando na Bíblia, né? Pareceu bem aos anciões decidir assim, assim, assado. E aí fica mais fácil para revogar isso depois. Não é isso, Jaime? Você concorda ou não? Sim, poderia sim ser... Deus nos deu este entendimento, ou entendemos desta forma, e hoje, passados aí 40, 50 anos, vira público nos púlpitos. Deus nos fez entender diferente hoje, a televisão hoje é um meio útil. E pronto. E a Irmandade iria entender, iria ficar satisfeita, não ia ficar com essa falação, essas críticas. Nós temos irmãos que até hoje não assistem os cultos pela televisão. Muitos, inclusive, de ministério. Eu tenho um parente que é diácono no Paraná, e ele falou para mim, irmão Jaime, não assisti um culto ainda pela internet. A televisão não é de Deus, se é do diabo, eu não posso me prostrar perante ela. Então os irmãos poderiam muito bem, sim, vir a público de uma forma bem clara e dizer... E esses são os mais sinceros, né? Eles são sinceros, né? Ele está sendo sincero com aquilo que ele aprendeu. E como é que vai falar o que para ele? Josafá, no direito nós temos um grande doutrinador, José Ariel Dotti, que diz que o conhecimento se dá como se fosse perfurando uma cebola. Para você chegar, parece um exemplo bizarro, mas é o que ele fala. Para você chegar na segunda camada da cebola, você tem que tirar a primeira. E para chegar na terceira, tem que tirar a segunda. E não é feio você se retratar, você dizer que hoje entende de uma outra forma. Isso é sinônimo de crescimento, de humildade. É difícil, sim, reconhecer algo e voltar atrás, mas é louvável, é bonito. Quem não gosta de ver alguém dizendo, olha, entendia de uma forma diferente, hoje entendemos assim, e amanhã podemos entender de uma outra forma ainda. Outra coisa aqui, irmão, a congregação recentemente ela fez uma alteração na arrecadação de coletas, que agora a coleta é única e é a igreja, é o ministério quem decide onde será usado esses valores. A congregação passou quase 100 anos orientando o povo
aqui eles deveriam orar para ver o que Deus mostrava aonde ele deveria cooperar. Você concorda com essa mudança? Você não concorda? Qual que é a sugestão? Mantém do mesmo jeito ou não? Porque tem uma diferença muito grande de tradição, né? O povo orava e dava naquilo que sentia. Agora ele só entrega quem sente ao ministério, aonde vai gastar. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, eu concordo com você que tem uma diferença muito grande. Eu fiquei sabendo desta mudança agora, 20 dias, e não ouvi nada ainda, nem a favor nem contra. Eu não tenho conhecimento dos motivos, de quais critérios foram utilizados. Então eu não tenho ainda uma opinião formada, Josafá, sobre isso. Eu estranhei um pouco, sim. Eu fui dar minha coleta esses dias e era envelope único, não tem mais aquelas divisões, né? Piedade, viagem, manutenção. Mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu preciso me inteirar melhor dos motivos. Pode ser que tenha alguns motivos relevantes, importantes, que foram até forçados a mudar. Não sei dizer sobre isso. Sim. Não, teve alguma mudança. Deve ter alguma explicação ali, né? Outra coisa, eu já vi irmãos reclamando, irmãos mesmo da congregação reclamando, por causa das críticas também. A Congregação Cristã no Brasil, ela mantém um site, mas naquele site ela não coloca uma aba de transparência, né? Para poder dizer para o povo aonde está sendo gasto aqueles valores. Você acha que deveria também ser feita uma alteração para ser mais transparente? Para poder, porque a congregação sempre teve esse negócio, né? A gente não tem salário, a gente não recebe e tal, então a gente é transparente. Você não acha, até onde o seu conhecimento mais vai, você não acha que está devendo nisso a transparência? Poderia sim ter um pouco mais de transparência. Ter lá, tipo, o portal da transparência, fazendo uma analogia aí ao portal político, demonstrando mesmo publicamente, poderia sim, Josafá. E não teria muito custo, não seria nada tão difícil. E não deixaria margem para dúvidas, para críticas, né? Tem uma passagem bíblica, né, que diz assim, tampai a boca do vosso adversário com as boas obras. Ou seja, não é brigando e contendendo. Ele apontou o erro, você vai lá e corrige. Ele apontou outro erro, você corrige. Uma hora você tampa a boca dele. Ele não tem mais o que falar. Você não acha que a congregação poderia juntar, fazer um mutirão, não um mutirão, levantar um grupo de pessoas para corrigir esses erros, chamar até o crítico, ele tá falando tanto, chama aquele outro lá. Vamos colocar aqui na reunião com os anciões, né? Vamos ver o que dá para fazer, vamos ver se eles conseguem sugerir alguma coisa. Você acha que seria plausível tentar fazer esse esforço até tampar todos os pontos de crítica? Sim, obviamente. Sim, demonstrando de forma bem transparente. E quando surgissem, como eu disse no início, até um canal de comunicação com os membros, com os críticos, surgiu perguntas, começar a trabalhar em cima daquelas de maior peso, aquelas mais frequentes, e esclarecer cada vez mais. Eu também não entendo muito bem por que nós temos um sistema assim um pouco fechado. Porque hoje em dia tem que ser tudo muito aberto. Olha a nossa política aí, câmeras transmitindo as sessões do judiciário, do legislativo, em tempo real. Outra pergunta também, Jane. Eu tô acelerando as perguntas porque eu sei que você tem pouco tempo, pessoal. Ele tem pouco tempo, ele tem outro compromisso, tá? E eu tô gostando demais aqui da nossa entrevista. Chegou aqui a quase 500 pessoas assistindo, Jair. Bom, Jair, outra pergunta aqui, importante até, né? Como a Congregação Cristã no Brasil, eles sempre dizem que tudo é feito para o bem do povo. Eu tô falando do ministério, né? Tudo é feito para o bem do povo, que eles são transparentes em tudo. Outra coisa, você não acha que essas reuniões ministeriais, principalmente quando vai decidir coisas que têm a ver com a parte espiritual, tópico, ela não deveria ser transmitida também, né? Não deveria ser como a sessão do plenário, o povo, porque se você fizer isso, você tampa a boca das pessoas, porque um dos pontos mais criticados, né, por outros
por outros críticos até, é o chamado ocultismo da SCB, fazer as coisas escondidas e o povo não saber o que está acontecendo. O que você acha disso? Você acha que isso seria uma boa ideia ou não? Eu já pensei sobre isso. Inclusive, já comentei com algumas pessoas que poderia ser transmitido e aberta de forma pública. Como são todas as nossas audiências, Brasil afora, todas públicas, salvo quando envolve interesse de menor e existe um segredo processual. Sim. Mas, Josafá, por se tratar de algo espiritual, dentro de um contexto espiritual, que é o caso da congregação, não sei se isso seria aí para 4 ou 5 gerações para frente ainda, com um pessoal, com um povo mais acostumado com mudanças. Eu acho que não seria para nós hoje. Você acha que esses anciões que estão aí, eles não estão preparados para fazer essa mudança? Até porque muitos deles estão envolvidos com bastante tópicos, né, que criaram, que acabam comprometendo, né? Porque eu já fiz vídeo meu aqui dizendo, né, principalmente o da televisão, falou, ó, quando criaram esse tópico, aquele e aquele outro ancião já eram anciões. Eles estavam lá, né? Inclusive o Marsola. O Marsola apareceu depois dizendo que a televisão é uma benção de Deus. Marsola. Ô, Marsola, meu Deus do céu. Pelo menos moderar nas palavras que ele vai falar, né? Porque tem coisa que não dá. O pior, Jaime, foi ele falar: vocês disseram que era do diabo. É isso que machuca, sabe? Ele tá transferindo a culpa. Isso é o que eu acho que é o que machuca mais no povo. Não assumir a culpa. Não assumir, ser humilde. Assumir como? Era só dizer, nós erramos. E aí tocar o barco aí pra frente, né? Você acha que esse grupo de anciões que tá aí, eles não têm, vai ter que esperar vir uma próxima para poder aplicar essas mudanças? Então, Josafá, para esses irmãos anciãos aí de 85 anos, 90, eu tiro como base meu pai. É difícil aceitar uma mudança. É muito difícil. Com certeza, os novos que estão vindo aí já estarão com outra forma de entender. Por exemplo, tivemos há poucos dias o irmão Silvano de Leme pregando que a congregação não é a graça de Deus. E tivemos já o irmão Marsola dizendo que a congregação não é uma igreja, ela é a graça de Deus. Mas olha, Josafá, conheço bem esses irmãos mais idosos um pouco, eles falam na simplicidade, eles são amorosos, são gente boa. Na minha família mesmo, muito gente boa, muito amorosa. Mas estão acostumados a ouvir falar isso há 90 anos. É difícil. Eu mesmo, às vezes, me pego falando isso quando eu nasci na graça. Quando Deus me chamou nessa graça, mudanças, né? Ou seja, ninguém nasce na graça, não tem como nascer. Mas as pessoas falam. Se você conversar com a minha mãe, você percebe aquela simplicidade. São pessoas puras. Não é por maldade, não é para propagar um erro, perpetuar um erro. É que estão acostumadas, nem percebem falar. Mas as mudanças estão vindo. Nossos irmãos estão preocupados, eu sinto isso. Eles estão preocupados com mudanças. Não, isso é bom. A gente entende que tem que mudar mesmo, né? Vai ter que fazer alguma coisa, ou se não fizer nada, vai acabar fechando as portas. Jaime, eu não quero tomar seu tempo, eu sei que você tem um compromisso, ok? Eu estou muito feliz de verdade de você estar aqui, de você estar falando com o público da congregação, tá? Que aqui, pessoal, nesse canal, vocês vão ver, existem live que é um debate, ela é feita para aquilo, ela é feita para aquilo ali, para a gente discutir ideias, tá? Mas ninguém vai ser maltratado. Tá aqui a prova, nosso irmão Jaime. Eu espero que o irmão volte outras vezes aqui também, tá? Para a gente levantar mais questões e que isso encoraje outras pessoas também. Jaime, eu te passo a palavra agora para você mandar uma mensagem para a congregação, para os irmãos que estão aqui, ou aquilo que você quiser falar agora, tá? Fica livre, o tempo é seu. Sim, Josafá, obrigado. Eu queria 3 minutinhos só para algumas considerações finais para a nossa irmandade, para o nosso ministério e para você também. Está me ouvindo, Josafá?
Sim, eu estou ouvindo sim. Tá. Tá? Achei que tinha caído porque você sumiu da tela. Não, eu só coloquei você solo aí, que esse momento é seu, tá? É para você falar. Ok, 2 ou 3 minutinhos apenas. Eu quero primeiro falar para a nossa querida Irmandade da Congregação, a nossa amada Irmandade, que eu tanto amo. Vivemos tempos difíceis, tempos tempestuosos, onde a intolerância está reinando no mundo. Então, querida Irmandade, vamos desarmar os corações, vamos incluir, somar, buscar conhecimento em todos os sentidos, inclusive o conhecimento bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus e lá encontramos tudo que nos possa orientar. A Bíblia é a nossa guia de fé. Aos nossos irmãos do ministério, que tanto também amamos, sem exceção, inclusive os da minha família que vão me ouvir depois ou estão me ouvindo, eu não vivo sem a congregação, sem os meus amados irmãos. Irmãos do ministério, vamos ser tolerantes, vamos abrir para mudanças, os tempos são outros. Até 40, 50 anos atrás, era de uma forma, hoje a forma tem que ser outra. Obviamente que Deus não muda. A mudança não tem que ser em Deus, tem que ser em nós, na nossa forma de proceder, de nos conduzir. E também, eu tenho ouvido muitos da minha família me dizer: o que você fala é um pingo de água no deserto, é chover no molhado, não adianta nada, não resolve, fica quieto. Eu não tenho como ficar quieto, inscritos e Josafá, porque eu amo a congregação, eu amo a Irmandade. Amo assim, no sentido... Obviamente que eu amo mesmo é Deus, como eu já disse, mas eu gosto de lá, eu não quero sair de lá. Não podemos jogar a congregação fora, temos que lutar por ela. Eu nunca me afastei da congregação, não pretendo me afastar, vou morrer lá dentro. Mas precisamos de mudança. E para você, Josafá, um recadinho também. Pega leve aí nas críticas, porque senão uma hora você pode ter um infarto aí. Quero agradecer a oportunidade, o espaço que você me abriu, agradecer aos seus inscritos e quero estar presente em outras lives para um bate-papo e sempre de uma forma construtiva. Não quero aqui desfazer da congregação, como eu já disse, eu gosto dela, eu quero que ela cresça, eu quero estar lá dentro, mas quero mudanças. Quero usar como último exemplo aqui, Josafá, nossos irmãos divorciados estão jogados na rua. Ninguém está preocupado com eles. Precisaria encontrar uma forma de resgatar esses irmãos. São gente boa, são filhos de nossos irmãos do ministério, são irmãos que eram músicos, operadores, mas que por um acidente da vida teve que se divorciar. Isso é triste, gente, porque segundo o que a gente aprende na congregação, essa pessoa tem a vida encerrada, né? Ela não tem mais esperança, e às vezes ela casa, ela vai criar seus filhos lá dentro. De que forma? Né? Se o pai é uma pessoa completamente, entre aspas, sem valor na igreja, ele perde até o peso para doutrinar os filhos, né? É difícil. Eu torço para que os irmãos revejam isso, tá? Tem que disciplinar, lógico que tem. Você não pode aplicar uma sentença perpétua, tá, gente? Não pode isso daí, até porque já tem estudos bíblicos, tá? Eu ficaria feliz da vida, já, se eu desse um curso bíblico na congregação. Se me chamasse, eu ia, de graça. Falo isso de coração, tá? Para ajudar a corrigir a congregação, consertar essas coisas na congregação. Eu iria lá de graça, dar aula lá, principalmente para os irmãos cooperadores, os anciãos, o Marsola. Eu sentaria do lado dele, tá aqui, Marsola, vamos, né? Vamos parar de falar um pouco de heresia aí, que ninguém aguenta mais. Daqui um pouco vão tirar ele de lá. Jaine, Deus abençoa você, saúde a sua família lá, tá bom? Eu fico feliz de você estar aqui e espero que essa não seja a última participação sua aqui, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. E amém. A paz de Deus, né? Amém. E um bom final de ano para você, tá? Amém. A paz de Deus para você também, a todos os seus inscritos. E tamo junto. Tamo junto, meu irmãozão. Deus abençoe. Vá com Deus, viu? Amém.